Olá, hoje a gente mergulha num conjunto bem variado de notícias e fontes sobre a Hungria. É isso aí. Tem política, né? Questões sociais, tem cultura premiada, história que foi resgatada e até, olha só, um toque de humor na TV. Exato. A ideia é tirar o que tem de mais, assim, interessante e significativo disso tudo. Pois é. Essas fontes mostram um retrato bem diverso da Hungria, sabe? Com as tensões internas, o lugar dela na Europa e, claro, a vida cultural que está bem ativa. Legal. Então vamos começar por onde está pegando mais fogo, talvez. As fricções entre Budapeste e Bruxelas. A Comissão Europeia anda preocupada com o Estado de Direito por lá. Citam restrições para a sociedade civil e duas leis que deram o que falar, né? Sim, a Lei de Proteção da Soberania e a Legislação de Proteção Infantil. São pontos bem sensíveis. E qual é a visão de Bruxelas sobre isso? Olha, para a UE, o problema é a percepção de que os freios e contrapesos democráticos estão, assim, enfraquecendo, sabe? Entendi. Eles até mencionam o artigo 7, que é, tipo, a ferramenta mais séria que a União tem para lidar com o que ela vê como violação grave dos valores do bloco. Nossa! E a Hungria como responde? Já o governo húngaro vê a coisa de outro jeito. Para eles, é uma defesa da soberania nacional contra o que consideram um poder excessivo da UE. Chegaram a chamar o processo de histeria política. Histeria política forte. E essa lei de proteção da soberania, o que ela faz exatamente que gera tanta polêmica? Basicamente, a crítica é que ela pode potencialmente limitar a atuação de ONGs, sabe? E também da mídia que recebe dinheiro de fora. Ah, entendi. Aí entram as preocupações sobre liberdade de expressão, pluralismo, essas coisas. Certo. E essa tensão acaba aparecendo dentro do país também, né? Como na questão dos direitos LGBTQI. Teve uma manifestação proibida pela polícia, foi isso? Isso. Recentemente, a justificativa oficial foi baseada nessa nova lei de proteção infantil. E as organizações de direitos humanos? Elas consideraram a decisão discriminatória, claro, arbitrária, mas apesar disso, é importante dizer, a Parada do Orgulho de Budapeste está confirmada, dia 28 de junho. Bom saber. E essa proibição, ela se conecta diretamente com uma emenda constitucional recente que coloca a proteção infantil como prioridade e com a lei anti-LGBTQI que já existia antes, né? Aham. As duas estão sendo olhadas de perto pela UE, naqueles processos de infração que a gente comentou. Faz sentido a ligação. Agora, mudando um pouco o tom, mas ainda sério. Teve um caso bem chocante numa prisão, Tizelok. Nossa, sim. Acusações de tortura contra a equipe médica. Usando desinfetante com pimenta. Que história é essa? É perturbador. A alegação é que faziam isso para, desencorajar os detentos de ficarem reclamando ou pedindo atendimento médico toda hora. Coisa horrível. Sim. Teve até um dos acusados que confessou, parece que demonstrou remorso. É um caso grave, levanta muitas questões sobre como os detentos são tratados lá. Com certeza. E, curiosamente, ao mesmo tempo, tem um reconhecimento externo da polícia húngara, né? É um contraste, né? Eles foram elogiados por ajudar a bloquear travessias ilegais na fronteira da Macedônia do Norte com a Grécia. Ah, Isso reforça a narrativa do governo húngaro sobre a importância do controle de fronteiras, mesmo com as multas da UE sobre o assunto. entendi. Bom, vamos respirar um pouco e ir para um lado mais inspirador, a cultura. Vamos. A Casa da Música de Budapeste ganhou um prêmio especial do Museu Europeu do Ano. Isso é grande, né? Muito grande. É um reconhecimento super importante. O júri elogiou muito a abordagem deles, que é inovadora, focada no visitante, sabe? Que legal. Eles conseguiram transformar a experiência do museu. Não é só um lugar para ver coisas, virou um centro comunitário, acessível. Um exemplo de como museus podem ter um papel social bacana. Adorei saber disso. E falando em história, que descoberta foi aquela na Áustria? Documentos perdidos da Segunda Guerra. Sim, da primeira divisão de Hussar dos húngaros. Ficaram perdidos por 80 anos. 80 anos? Como acharam? Foi uma busca que começou por causa de uma carta antiga, acredita? E aí, depois de investigar, localizaram um baú que estava enterrado. Nossa, parece coisa de filme. E qual a importância desses documentos? É gigante. Acredita-se que são os únicos registros dessa divisão a partir de 1941 que sobreviveram. Tem mapas,
relatórios, listas de nomes, Uau! informação crucial para a história militar, mas também para as famílias, né? Agora estão sendo restaurados para voltar para a Hungria. Que história incrível. E para adoçar um pouco a conversa, teve o concurso Sorvete do Ano. Ah, sim. Sempre divertido. O vencedor artesanal foi um de amêndoa, Dorjijej Mandulas. E na categoria geral, um nome que é quase um trava-língua. É longo. Sós pistache sorbet fecateri bislis afoniavon. Isso. Sorvete de pistache salgado com groselha negra e mirtilo. Ousado. Bem ousado. O evento também celebrou os 100 anos das águas termais de Radiosobozló. Então teve um clima de festa. Legal. E as tendências que apareceram serão muitas frutas vermelhas e essas combinações inesperadas, tipo esse pistache salgado com frutas ou laranja com caramelo. O pessoal tá criativo, deu até água na boca aqui. Bom, dando uma olhada rápida na economia. Banco Central Húngaro segurou a taxa de juros, em 7,25%. Isso, mantiveram. Adotaram uma postura que chamaram de cuidadosa e paciente. Por quê? Principalmente por causa dos riscos de inflação e das tensões geopolíticas globais que afetam todo mundo, né? A meta deles é manter a estabilidade financeira e levar a inflação para perto dos 3%. Entendi. Cautela. E falando em conexões globais, abriram uma nova rota aérea Budapeste para o Cazaquistão. Aham. Qual a estratégia por trás disso? Isso faz parte daquela política húngara de abertura ao leste, de fortalecer os laços com os estados túrquicos. Ah, sim. Busca acesso a recursos naturais, claro, mas também quer fomentar o turismo e o intercâmbio acadêmico. Muitos estudantes cazaques vão para a Hungria todo ano. Interessante. E falando em relações internacionais, teve uma conferência em Budapeste sobre relações transatlânticas. Mencionaram até a armadilha de Tucídides. Aquela da rivalidade entre potências? Exato, aplicada à relação EU-China. E discutiram também como a UE talvez precise ir além do seu tradicional soft power, da influência mais cultural e diplomática, sabe? Precisa de mais força em outras áreas também. Faz sentido. E para fechar com uma nota leve, teve aquele incidente engraçado do South Park, né? Passou em russo por engano? Sim, o Comedy Central Hungria levou na brincadeira nas redes sociais. Foi um errinho técnico que acabou gerando um momento de humor no meio dessas discussões todas. Um respiro cômico. Então, o que a gente tira disso tudo é uma Hungria, assim, cheia de facetas, né? Com certeza. Lidando com desafios bem complexos com a União Europeia, internamente também, mas ao mesmo tempo celebrando muito a cultura, redescobrindo a própria história e buscando novas conexões pelo mundo. Exatamente. E talvez fique uma reflexão para quem nos ouve. Como será que esses elementos todos, a cultura vibrante, essas descobertas históricas, até os sorvetes premiados, como eles podem nos dar uma perspectiva diferente sobre as questões políticas e sociais tão complexas que a Hungria enfrenta hoje? Ou talvez, de que forma a maneira como um país lida com a própria memória histórica acaba influenciando as decisões que toma no presente? Fica aí para pensar.